tão significativo, tão simbólico, né? A gente tem o costume de dizer, mas Dia das Mulheres são todos os dias. Dia de todos são todos os dias, né? Mas é muito bom o ensejo, é muito bom ter criado esse pretexto, né? Para comemorar, para celebrar, porque daí a gente vai no inconsciente coletivo, né? Como num dia de um casamento, de um aniversário, que ficam todos inspirados naquela data e direcionam os pensamentos, as emoções, os sentimentos para, né, para a data festiva. Então recebamos, né, isso com muita alegria no coração. Foi um pouco desafiador para mim, enquanto mulher, no tempo de agora, escrever, trazer, estudar, né, para trazer essa palestra de uma forma leve, né, para que a gente saia daqui inspirados, né, homens e mulheres, porque quando a gente fala de mulher, nós estamos falando, só no Brasil, mais de 51% da população é de mulheres, né? A gente habita um planeta com mais de 8 bilhões de habitantes. E não tem um sequer que não tenha sido gestado, gerado e nascido de uma mulher. Olha que coisa forte, que coisa importante e imponente, né? E quando a gente pensa no feminino, na mulher, eu quero trazer aqui para a nossa esfera, né? Para o nosso universo aqui do espiritismo. Para o espírito, não existe gênero. O gênero, essa classificação do gênero é para essa experiência terrena, né? Que nós escolhemos, nós aceitamos quando estamos lá no nosso plano reencarnatório. E aí eu fiz um monte de pergunta para o chat GPT, porque, né, gente, a gente tem que estar atualizado. E eu perguntei um monte de perguntas periclitantes, assim, falava, quero ver, o que vai sair? E sempre saiu a mesma resposta de maneiras diferentes, né, com colocações diferentes, mas sempre a mesma. Né? Para o espírito, para o espiritismo, para o plano reencarnatório, não existe gênero, porém, a missão feminina, ela tem uma significância extremamente profunda, né? Porque a nossa tarefa, enquanto mulheres, nessa experiência terrena, é trazer leveza, é humanizar as relações, né? É compartilhar o amor, é educar as almas desde a sua infância, né? É trazer a transformação moral dentro dos lares. Isso sempre ficou a cargo da mulher mais do que do homem, né? Nós vivemos em sociedades, vivemos dentro de um sistema onde, se você olhar na pergunta aqui do Livro dos Espíritos, a pergunta 817, que é do capítulo que fala da igualdade de direitos do homem e da mulher, o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? O Espírito da Verdade diz: Deus não concedeu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Não tem nada a ver com gênero, né? É para a condição de espírito. E na condição de encarnados, na condição de almas, que são os espíritos encarnados, também não deveria haver essa diferença. É uma tarefa extremamente sublime. As mulheres, elas são portais reencarnatórios aqui, desse plano terreno, né? Através da maternidade. Mas eu estava até conversando com a Angélica, e aí eu fui estudar, porque eu, Rissandra, em particular, isso aqui é meu, tá, gente? Eu sempre falei, gente, mas qual é mesmo a grande vantagem de ser mulher? Muitos atribuem às mulheres a vantagem da delicadeza, da beleza, né? Vamos combinar que nós enfeitamos esse mundo com a nossa beleza, né? Pelo feminino, essa coisa do se arrumar, né? Da sensibilidade, da sutileza do ser, né? Mas é muito mais profundo. Porém, não é só através da maternidade, porque a mulher, ela veio ao mundo na tarefa de gerar amor, não só de gerar filhos. Porque nós temos mulheres que não tiveram filhos e ainda assim são mulheres que geram amor.
São mulheres que têm a tarefa, né, de educar almas, de acolher. Então, isso é da alma, isso é da mulher, independente se é mãe ou não. Agora, a maternidade, você pensa a responsabilidade, né, das mulheres de trazer, né, de trazer esses espíritos, que muitas vezes vêm aqui para poder, né, saldar uma dívida, e nós temos que instruí-los desde a sua infância, desde o gestar. Então, é uma tarefa de extrema importância. Na pergunta 818, de onde provém a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Está falando da Terra já, né? Do predomínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Nos homens moralmente pouco adiantados, a força é o direito. Então, a gente está falando, né, que o homem se crê, às vezes, acima da mulher, superior à mulher, pela força física. Que nisso daí é diferente mesmo, né, gente? O homem é realmente fisicamente mais forte que a mulher. Mas, né, com a chegada de tantos hormônios, de tantos chips, de tantas injeções, tá tendo mulheres mais fortes do que os homens, gente. Tá tendo umas bichinhas valentes aí. Quando eu estava escrevendo a palestra, eu comecei de trás para frente, sabe? Eu comecei falando, vendo os números alarmantes, né, da violência. Mas eu falei, gente, eu não posso falar de violência quando eu vou falar de mulher, porque a violência contra a mulher não diz sobre a mulher, diz sobre os homens. Não é sobre as mulheres a violência, é sobre os homens. Então eu quero hoje exaltar, né, a nossa vinda aqui, a nossa vida aqui. Na Bíblia, lá 2000 anos atrás, nós temos várias passagens de mulheres com encontros profundos com Jesus. E cada uma delas, inclusive dentro da parte da psicologia, se colocam como arquétipos, né? De algumas mulheres do Evangelho, trazendo cada uma virtude de extrema relevância para a transformação moral da humanidade. Né? Uma delas, a que eles colocam em primeiro lugar, é Maria Madalena. Né, que através do erro, ela passou pela sua transformação moral. E a Maria Madalena foi a primeira que Jesus avistou, avisou, conversou, para quem ele apareceu, a sua primeira aparição depois da ressurreição foi para Maria Madalena. E naquela época, há 2000 anos atrás, o testemunho de uma mulher juridicamente não valia nada, e muito menos em sociedade. Não valia nada. O que a mulher relatava, o testemunho que ela dava ali, não tinha valor algum. Então, por que Jesus escolheu uma mulher para isso? Que é para mostrar que, né, as transformações espirituais, as verdadeiras transformações espirituais, elas não têm nada a ver com a hierarquia social de nenhuma época, de nenhuma sociedade. Né? Porque a transformação moral e espiritual, ela é inerente a qualquer ser humano, a qualquer um que esteja aqui ou do lado de lá, né? Que esteja também no mundo espiritual. Não é uma vantagem nenhuma. Depois vem várias, né? Maria de Betânia, Marta, né? Temos a mulher do poço, que eu não me lembro. Isso, hemorroíça. Né? Nós temos a nossa... Não, a hemorroíça foi a que tinha um sangramento há 12 anos e através da sua fé foi curada. Então nós temos várias passagens, encontros muito profundos das mulheres. Então Jesus enalteceu as mulheres, né? Foi escolhido uma mulher para gerar Jesus, que foi o nosso grande exemplo. Então nós mulheres, nós temos que sermos muito, muito orgulhosas da nossa tarefa, da nossa missão aqui. Porém, nós somos colocadas à prova, né? Porque eu mesmo sempre pensei, falei, gente, eu acho, enquanto mulher, a grande vantagem que eu tenho de ser mulher aqui, encarnada, é de ser mãe. Porque eu, Rissandra, eu adoro a maternidade.
com todos os seus desafios. Eu falo que é um amor que dói, mas é onde eu me realizo como mulher, é onde eu me acho assim uma heroína. Antes disso, eu me achava também? Me achava, mas antes disso eu achava que meu superpoder era ser bonita. Eu achava que isso era um superpoder para mim. E depois que eu fui mãe, porque para eles eu apareço descabelada, de qualquer jeito, e eles me amam igual. São duas fontes inesgotáveis de amor. Então a maternidade me fez, né, me descobrir como mulher de um outro jeito. Né? Porque muitas vezes eu senti e sinto até hoje, neste exato momento, uma vontade de ser melhor. Então, através da maternidade, eu melhorei a minha forma de me alimentar, eu quis cuidar mais da minha saúde para prolongar mais a minha vida, para poder estar mais com eles, para poder presenciar mais as etapas da vida. Eu passei a me alimentar melhor depois que eu fui mãe. Depois que eu fui mãe, eu lembro que eu comia muito doce, eu era uma adicta do açúcar, gente. Eu era doidona do açúcar. Eu fui criada numa família de baianos e mineiros. E as duas famílias, assim, muito açúcar. E eu era uma adicta mesmo. Aí um dia eu entrei na casa de uma amiga, a Neuza, que morava do lado do café, que tinha a casa do lado do café. Neuza, você, a mãe de Érica, né? Érica, né? E ela me deu, Neuza Amado, e ela me deu um livro, eu vi um livro que se chama Sem Açúcar e com Afeto, que é da Sônia Hirsch, uma autora maravilhosa. E eu falei, nossa, que interessante. Eu vinha sofrendo demais com o meu ciclo do feminino, a menstruação, que é uma coisa sofridíssima para nós mulheres, em todas as etapas da vida. E ali eu li sobre o açúcar, né, na sociedade, nos primórdios da sociedade. Eu falei, meu Deus, eu estou usando droga, eu estou me drogando, eu sou mãe agora, eu não posso fazer isso. Eu tenho que dar exemplo para os meus filhos, eu tenho que estar bem e tudo. Então fui deixando também, né, açúcar e tudo. Voltei, tá, gente? De vez em quando eu como e fico feliz até. Mas o que eu estou dizendo é que a maternidade me melhorou enquanto mulher. Toda mulher nasce com o instinto da maternidade. Por quê? Porque toda mulher nasce com seu sistema reprodutório. Toda mulher nasce para gestar. Gestando ou não, toda mulher é maternal, porque a gente nasce preparada para isso. Então, isso é da mulher. Não importa se fomos mães ou não, se tivemos e perdemos, se abortamos, né? É da mulher. O homem não nasce com esse sistema reprodutório. Então, é da mulher o maternar, o cuidar, o renunciar. Uma das missões, se você perguntar no Espiritismo, qual é a principal missão das mulheres na Terra? O acolhimento e a renúncia. E às vezes a gente reclama, né? Eu estava conversando hoje, conversando com a minha filha, eu eu sou considerada uma mulher machista para algumas mulheres modernas, porque eu cresci num lar. Eu não gosto desses rótulos, machismo, feminino, mas é só para figurar o que eu estou falando. Eu cresci dentro de um lar machista, né, onde a gente precisava esperar o meu pai para comer, tinha o lugar dele, né, a casa girava em torno das demandas dele. E eu achava isso normal, eu não via minha mãe em sofrimento por causa disso. Eu fui conhecer o sofrimento por causa disso depois que minha mãe se separou. Depois que eles se separaram, que daí eu vi ela sofrendo por ter feito tanto por ele e não ter feito por ela. Então a gente entende que a renúncia, né, é se renunciar, e não é. A renúncia não é sobre nós, é sobre o nosso ego, que é uma parte de nós. Né? Muitas vezes, quando a gente precisa abrir mão da nossa dor, né? Estou falando de sentimentos profundos, eu não estou falando de tarefas diárias. Mesmo porque eu não acho que ser mulher seja uma função. Para mim, mulher é uma missão, assim como ser mãe também. Às vezes a gente fica muito aborrecida com as coisas porque a gente vê, né, a nossa existência, a gente vê essa experiência como funções. Ah, eu tenho que cumprir funções como mulher. Não é missão. A partir do momento que a gente eleva essa experiência a um outro nível,
a gente começa a entender que tudo aqui é celestial, que a gente consegue ver milagre em todas as tarefas. Conversando com Valentina, a gente pensou o seguinte: quando nós estamos em alguma situação, como mulher, estou falando, tá, gente? Eu adoraria que vocês, homens, pudessem experimentar estar na nossa pele em algum momento. Mesmo, na beleza mesmo, né? E às vezes também nos desafios. Eu falei, gente, meu sonho é escutar um homem falar: nossa, não encosta no meu peitinho que tá doendo. Sabe, de dor da menstruação. Eu falo, gente, não, sabe, porque tem coisas que são muito do feminino e que nunca, jamais a gente vai conseguir explicar, porque são coisas que não se explicam, são coisas que se sente. E é muito difícil colocar, expressar sentimento, né? Porque tem coisas que são sentidas. Às vezes vem para o nosso físico, né? Mas tem coisas que elas são sentidas. O que eu posso dizer para vocês da parte espírita, da parte do espiritismo, enquanto espírito? Muitas vezes a gente está em situações, a gente se coloca em situações, a gente vivencia circunstâncias na vida, eu já vivenciei, que às vezes você fala, gente, mas eu não vivi isso na minha família de origem, por que eu estou vivendo isso aqui agora? Nós trazemos, muitas vezes ficam impregnados em nós, enquanto espíritos, experiências de outras vidas. Por isso que às vezes é tão familiar, às vezes, um maltrato, uma resposta, alguma violência verbal, de algum nível, até que você se constranja com aquilo às vezes parece familiar. Às vezes pode vir como exemplo de um lar, né? Um lar disfuncional que você tenha saído dele. Às vezes pode vir também, né, de você fazer aquela escolha enquanto adulto. Mas às vezes também, quando aquilo você não consegue reconhecer aquilo em lugar nenhum da sua família de origem, são coisas que ficam impregnadas no nosso espírito e que a gente traz, e que a gente precisa passar e reconhecer. Então, o que eu digo para vocês é, no menor sinal de constrangimento, se retirem. Não teste o outro e não se testem. Né? Eu vou entrar agora no assunto que é necessário. Né? A gente vive hoje em dia num mundo onde por dia, a cada 24 horas, 4 mulheres são mortas. Desde 2015, né, que foi feita a tipificação do crime feminicídio, né, aumentou 300%, né, de 2015 para cá. É um número grande, né? E eu, enquanto estava estudando, eu vou estudando, aí eu saio para correr e vou pensando, falei, gente, mas por que isso, né? Eu tenho um pai que foi militar, meu pai foi preparado para a guerra. Né? Meu pai viveu no sertão da Bahia, então era natural caçar, né? Comer esses animais que a gente chama de animais silvestres, né? O homem ele foi ensinado a matar tudo que né, possa oferecer alguma ameaça. E muitos desses homens adoecidos, eles se sentem ameaçados, né, pelas mulheres. Eu perguntei para o meu filho de 22 anos, filho, por que você acha que aumentou tanto? Por que você acha que tá tão... Ele falou, mãe, para começar, sempre houve, mas é porque agora se noticia, a gente tem acesso às informações, mas sempre houve. Mas eu acho que antigamente não tinha muita coisa do matar, eu não sei, né? Porque como a gente não tinha notícia, eu acho que era uma coisa assim de calar a mulher, de abafar a voz da mulher, né? Já desde muito tempo, né? Na época do Império, a rainha, ela fez um decreto onde as mulheres poderiam apanhar somente até as 10 horas da noite, que era para não atrapalhar o sono dela com os gritos das mulheres apanhando. Então era permitido, mas a lei era só até as 10 horas, porque depois das 10 aí ia atrapalhar o sono da rainha. Então era normal, por quê? Porque a mulher, com a sua beleza, com a sua doçura, com a sua intuição, com a sua sensibilidade. Quando a gente fala de intuição, a gente fala de percepção. Mulher sente, gente, mulher sente, viu?
dificilmente a gente se engana, é uma coisa assim que aborrece, porque tem hora que a gente não queria sentir, né? Fala, não, gente, eu não queria sentir isso, mas eu estou sentindo e eu tenho que tomar uma atitude em relação a isso, né? Bom quando a gente tem, né? Quando a gente pode tomar uma atitude em relação a isso. Então, já desde que o mundo é mundo, as mulheres são abafadas. Mas tem que ser assim? Isso é uma regra? Não, isso não é uma regra. A gente tem que ter muita parcimônia, muito cuidado nesse confronto com o masculino. Porque não é para isso que nós espíritos estamos aqui, nessa experiência terrena. Nós estamos aqui passando por uma experiência humana, mas nós somos espíritos, bem vestidos, de cabelão, mas nós somos espíritos passando por uma experiência humana. E quanto mais a gente conseguir diminuir essas diferenças de gênero, olhando para o nosso parceiro, para o nosso amigo, olhando para o masculino, como humanos, como espíritos que também estão aqui para aprender. Né? Da gente conseguir aproximar essa experiência um do outro sem tanto antagonismo, sem tanta dor no meio. E eu falo isso sendo uma mulher sozinha, mãe solo. Hoje em dia eu vivo numa sociedade extremamente machista, que é Goiânia. Eu sou uma ameaça para as famílias, porque eu sou uma mulher separada. Né? Eu vejo isso dentro dos círculos onde eu convivo. Graças a Deus, eu tenho como guia na minha vida o espiritismo. Então eu não me coloco na sociedade como mulher, eu me coloco na sociedade como ser humano. Eu não vejo o homem como um inimigo. Apesar da sociedade, né, o homem muitas vezes se coloca nessa condição. Não vou mentir para vocês que eu tenho medo sim, tá? Às vezes eu vejo as notícias e eu fico apavorada. A primeira viagem de carro que eu fiz na minha vida, quando eu era bem jovenzinha, eu acho que eu tinha acabado de completar meus 18, estava com 18, 19 anos, tampando aqui. Meu pai falou para mim, eu fui para a fazenda da minha mãe em Edéia. Ele falou para mim, mas você vai colocar um boné, colocar o cabelo para dentro e vestir uma camiseta para ninguém saber que é uma mulher que está dentro do carro. E assim eu fiz. Fui parecendo um Rissandro dentro do carro, só faltava cuspir, assim. Mas eu fui. E já tiveram outras situações na minha vida que eu tive trejeitos masculinos, que eu falei bravo, que eu engrossei a voz e tudo, para as pessoas, para o homem não ver a minha fragilidade como mulher. E aquilo não aparecer uma ameaça, ou eles não se sentir seduzido, né? Porque tem isso dentro da sociedade. Mas isso daí a gente está falando de uma coisa estrutural, de uma coisa cultural. A gente está falando de um adoecimento emocional que precisa ser tratado. Não precisa, não tem que ser aceito, mas eu acho também que a gente precisa entender que nós vivemos numa sociedade doente, onde a mulher é extremamente erotizada, principalmente no Brasil, onde as mulheres, né, mostram muito corpo, né, as mulheres são muito exuberantes aqui, são mulheres que realmente chamam muita atenção, e a gente vive, né, nessa sociedade que para mim não é patriarcal, para mim a sociedade é matriarcal. Né, apesar dos homens serem os chefes de família, mas eu vejo através da minha lente. Eu sou a chefe da minha família. Então eu tenho uma visão matriarcal. Não dessa forma antagônica. Ah, a mulher manda. Não, eu acho que todo mundo tem o seu papel dentro da sociedade, dentro dos seus lares. Tem um livro que se chama, deixa, Estante, Estante Viva? Estante da Vida, que tem uma passagem que o espírito Humberto de Campos, Chico Xavier relata essa passagem, que ele fez uma entrevista com a Marilyn Monroe, nome difícil, né? E ele a encontrou, né? Falaram para ele, olha, está aqui o espírito da Marilyn Monroe mesmo?
Mesmo, você quer falar com ela? Nossa, eu poderia? Poderia, pode entrevistá-la. E ele chegou e ela estava deitada com seus cabelos loiros, um olhar triste, muito, muito, muito abatida. Ela tinha desencarnado não havia muito tempo, ainda muito abatida. E ele teve, né, o privilégio de entrevistá-la. Né, e perguntou para ela: Nossa, você representa muitas mulheres, né, lá no planeta Terra. E eu gostaria muito de saber de você como está sendo essa experiência do desencarne, você aqui no mundo espiritual. E ela disse: a minha passagem na Terra foi um desastre, foi jogada fora. E ele: não, mas mesmo? Como? Nossa, você representa tanto, você foi um símbolo, né, de uma geração, de um gênero. E o que você poderia agora, dentro dessa condição que você está, falar para as mulheres, né, um recado, porque isso daqui será enviado, né, isso será colocado num livro. O que você diria para as mulheres da Terra? Para que elas não se preocupem tanto com a beleza, com a fortuna, com a emancipação e com o sucesso, com a liberdade sexual. Ela disse: eu perdi muito tempo, eu não tinha tempo e nem disposição para a filosofia, para o lado espiritual. Então a minha passagem na Terra ela foi desperdiçada. E hoje daqui eu vejo que eu empenhei tanto nisso, tanto, e isso me levou para lugares muito ruins. Inclusive, ela esclareceu que ela não desencarnou pelo suicídio, como muitos acreditavam, né? Ela, na verdade, ela vivia uma depressão profunda, né? E por conta dessa depressão, ela foi tomar os remédios que levassem ela ao sono e esses remédios, essa quantidade de remédios desligou ela do seu corpo físico. Então não foi um suicídio. Então, para nós mulheres, é muito atribuída a questão da beleza e como a gente compete entre si, né? Como uma mulher se sente ameaçada por outra por conta da beleza, por conta da aparência. Sendo que isso daqui é só uma manifestação do nosso ser, deveria ser, né? Não deveria algo para ameaçar, para seduzir, para encantar, isso não deveria ser uma moeda. A beleza deveria ser um encanto. Ela deveria ser como um jardim mesmo, para enfeitar. As pessoas se sentirem lisonjeadas de ter o belo por perto. E não o belo da aparência, mas o belo da essência, de você sentir a beleza do outro. Vivemos num mundo de aparência, onde é importante o que aparece, é muito importante. Porque eu digo isso para os meus filhos, principalmente para o meu filho, que é um rapaz, e se deixar, gente, ele sai com camisa de bolinha e calça xadrez. É a nossa luta com ele, é falar: meu filho, a maneira como você se apresenta para o mundo diz muito sobre você. Né? Porque vivemos num mundo de aparência, então você tem que ficar bem apresentado, né? Era Divaldo Franco dizia: por que você pinta o cabelo? Porque ninguém é obrigado a me ver feio, né? A feiura assusta. Então é importante, homens e mulheres, a gente se cuidar, mas isso não deve ser feito de maneira que seja uma moeda de troca, que seja para seduzir sexualmente falando, né? Que seja para ameaçar uma outra mulher. Então, o que eu gostaria mesmo, né? A gente está passando por esse momento crítico, onde está sendo muito noticiado, né? Nós somos espíritas, então a gente amplia essa visão, esse entendimento de tantos desencarnes de forma violenta, né? Isso coloca a gente num lugar de medo, de ansiedade, de revolta, de insegurança. Eu me vejo, no dia que eu vejo uma notícia, eu ligo para a Valentina: não quero que você vá na van da faculdade sozinha com o motorista, não senta no fundão, fica só na frente. A gente se sente ameaçado neste mundo. Porém, a gente precisa elevar a nossa experiência como mulheres do feminino e voltar a resgatar a nossa docilidade, a nossa sensibilidade e trazer o homem para o nosso universo do feminino.
Muitas vezes se entende que para ser homem, muitas criações até hoje, que para ser homem tem que ser tudo ao contrário do que é uma mulher. Então, se mulher é sensível, homem não pode ser. Se mulher é feminina, tem trejeitos femininos, homem, para ser macho, não pode ter trejeitos femininos. Então, para ser homem, para o homem se consolidar, reforçar a masculinidade dele, tem que ser tudo o contrário da mulher. E não. Eu furo parede, eu adoro ferramentas, eu adoro coisas que seriam do universo feminino. Eu troco um pneu, gente, melhor do que muito homem. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer força. Eu gosto de me sentir forte. E isso não é uma condição inerente ao masculino. Do mesmo jeito que um homem chorar, um homem seguir a sua intuição, isso não faz dele uma mulher, isso faz dele um homem sensível. Então, que a gente possa trazer isso. Ao invés de, muitas vezes, por exemplo, as pessoas falam assim para mim, dentro do meu trabalho, que é a massoterapia. As pessoas falam, nossa, mas ai, deve ser difícil, né? Você não pegar a energia do outro, né? Porque deve sair carregada. Eu falei, gente, por que a gente tem tanto medo de pegar a energia do outro e a gente não tem a mesma coragem, na mesma potência de colocar a nossa energia para o outro? Não é? A melhor maneira que tem de combater o mal é sendo bom. Né? Como é que você vai combater o mal não sendo mal? Não, gente, você vai combater o mal sendo bom, é diferente, são movimentos diferentes. Então, a melhor maneira que eu, Rissandra, vejo, eu tenho um filho, eu tenho um irmão, eu tenho um pai, eu atendo muitos homens que se deitam na minha maca ali com seus corpos físicos, e eu atendo muitos homens, eu toco corpos de homens. Os maridos, eu atendo muitos casais, eu não atendo homens individuais, assim, avulso, né? Eu atendo os maridos das minhas clientes. Eu me sinto tão lisonjeada delas confiarem o marido delas seminu a mim, ao meu toque. Eu me sinto muito lisonjeada, porque uma mulher poder confiar na outra é muito maravilhoso. É muito bom. Eu me sinto muito bem quando uma mulher confia em mim, né? Porque a gente vive nessa sociedade onde mulher odeia mulher. Eu vim de um casamento onde a minha sogra odiava mulheres, ela foi muito traída. E ela tem certeza que ela foi traída porque a mulher é safada. Porque as mulheres provocaram o marido dela. Elas induziram ele à traição. Então ela odiava mulheres. Então que a gente possa trazer os homens para o nosso feminino, aceitar a sensibilidade deles, reforçar a sensibilidade deles, né? Que a gente possa trazer essa doçura para dentro dos nossos lares, nas nossas convivências, esclarecer muitas coisas, trazer eles para um outro pensamento, para um outro olhar. Eu acho que falta um pouquinho dessa paciência, porque essa é a nossa missão aqui na Terra, humanizar as relações, gerar e compartilhar amor. Né? Nós somos fraternais, nós somos empáticas. Então, que a gente saia dessa luta com o masculino, inclusive com o nosso masculino, que está lá na nossa origem, com os nossos pais, com os nossos avós. Né? Eu tenho uma tarefa árdua com meu pai, porque meu pai é um tronco. Meu pai é extremamente machista. E né, a gente se educa para educar o outro. Essa é a nossa tarefa. Não é só educar os nossos filhos, é educar a sociedade. Muitas vezes a gente tem que ensinar para o outro como a gente quer ser tratado. Né? Eu muitas vezes, com delicadeza, com cuidado, amigo, me fala do tempo, que se deixar eu vou falando mais que o homem do chapéu. Acabou? Tá. Então, muitas vezes eu me coloco nessa condição, eu estou falando de mim, tá, gente? Não é me colocando aqui, trazendo a minha experiência, tá? Sem aqui querer dizer se o que eu faço está certo ou está errado, mas como funciona para mim. Então, muitas vezes eu falo com meu filho, com meu pai, né? Meu pai outro dia virou e me falou assim,
Porque é muito engraçado, como eu tô solteira, as pessoas querem me arrumar um marido de qualquer jeito, gente. Mas eu até falei pra Valentina, eu falei, gente, é muito engraçado, né? Eu passei agora uma temporada trabalhando na Bahia, ninguém perguntou assim pra mim, e aí, você trabalhou muito, qual foi a experiência espiritual que você teve? E aí, arrumou um boy? Eu ria. Eu falo, gente, mas sabe o que eu entendo isso? Eu falo, gente, as pessoas devem me achar tão legal que elas querem que alguém me encontre. Eu vejo dessa forma. Não vejo assim, não chega para mim como uma coisa, uma cobrança, nada. Eu acho fofo. Eu falo, gente, que gracinha, né? Mas o meu pai outro dia falou para mim assim, nunca, deixa eu te falar, você não vai conseguir arrumar um marido de jeito nenhum. Você quer esse tanto de bicho? Quem que vai querer uma mulher com esse tanto de bicho? Porque eu tenho 2 cachorros e 5 gatos. E 2 filhos. Aí eu falei, pai, vamos lá. Olha para mim. Respira. O que é, Risa? Respira. Você é uma autoridade na minha vida. Pai e mãe são autoridades na vida dos filhos. Tudo que pai e mãe fala para filho vira decreto. Eu lembro claramente, até hoje, coisas que meu pai e minha mãe me falavam. Então eu falei para ele, vamos lá, repete comigo. Sandra, repete comigo, pai. Eu falo em tom de humor para quebrar o gelo. Filha, você vai achar um maluco igual você que ama bicho e vocês vão ser felizes para sempre. Esse é o decreto que você tem que fazer para a minha vida, porque você é uma autoridade. Você foi o meu primeiro grande amor. Então, isso é trazer o homem para o nosso universo do feminino. Sem confronto. O conflito ele já existe, já está estabelecido. Mas a gente não precisa resolver o conflito com confronto. A gente pode resolver o conflito com amorosidade, com paciência, com amorosidade. Isso é renúncia. É renunciar à nossa raiva, à nossa revolta, sabe? De querer provar para o outro alguma coisa. Não, gente. Eu já tenho um tempo, desde 2021 para cá, que foi quando eu passei pela minha separação, que foi assim, um desertão que eu atravessei. E foi ótimo, porque eu me achava. Eu falava, não, eu tô pronta, eu sou espírita, eu já sei muita coisa. Né? Eu não caio nessa, mas não caio. Menino, caí, fiquei ó, lá embaixo por um tempão. E aí, atravessando esse deserto, eu entendi. Com os outros, é nosso dever ser agradável. Agora, agradar, eu devo agradar somente a Deus. A pergunta é sempre: isso que eu estou fazendo agrada a Deus? Deus, vendo o que eu estou fazendo dentro do meu lar, a maneira como eu estou me colocando, o que eu estou aceitando, né? Porque tem gente que fala, nossa, mas você só atrai não sei o quê. Gente, a gente atrai de tudo nessa vida, principalmente quando você está trabalhando na luz. Tanto de insetinha, porque agora não está chovendo, gente, mas tanto de insetinho que vem na luz. Né? Principalmente quando você tem a intenção de trabalhar no bem, você atrai de tudo. Por quê? Porque são provas. Esse ano começou para mim, amigo, com chute na canela. Primeiro dia do ano, a gente passou por um super assalto desses, assim, parecendo esses negócios de Netflix, sabe? De CSI, sabe? Polícia científica, um super assalto. Falei, nó, primeiro dia do ano. 1º de março, eu fui atravessar uma avenida num domingo, tranquilo, de paz. Uma moto veio e bateu no meu carro, que eu não sei nem de onde que ela saiu. Graças a Deus, o cara não se machucou, nada, ele não teve nenhum arranhão. Aí eu cheguei na casa de uma cliente e falei, nossa senhora, esse ano começou com tudo, gente. Ainda bem que é ano de São Jorge, né? Porque deixa eu te falar, os dragão estão tudo soltos. Aí ela falou para mim, Rissa, você lembra quando você chegou da Bahia? A primeira coisa que você falou para mim foi, nossa, esse ano eu quero desacelerar. Esse ano eu quero outro ritmo. Esse ano eu quero, sabe, trabalhar menos. E não. Gente, mas só veio coisa assim. Aí ela falou assim, aí a vida tá te colocando à prova. Você mesmo falou isso, né? É mesmo. Né? Usando a analogia do esporte, você vai correr uma maratona, você pede para Deus que você quer ganhar, você quer terminar aquela maratona, Deus não vai te entregar a medalha, ele vai te dar o tênis. Você vai ter que correr a maratona.
E aí eu entendi que é sobre isso, sobre a gente elevar essa experiência terrena a nível espiritual, porque é para isso que nós estamos aqui. Isso aqui é uma grande de uma pegadinha, né? Nós seguimos aqui nessa prova terrena, reencarnatória, e a gente tem que fazer isso da melhor maneira. E a gente tem que... Pode falar? Eu acho que desligou? Não. E a gente tem que fazer isso da melhor maneira. Muitas vezes a gente tem que fazer o que consegue, mas mesmo só o que consegue, fazer da melhor maneira. Que a gente possa se sentir bem na nossa pele de mulher, que a gente possa se sentir doce, que a gente possa se sentir pertencente a esse mundo. Nós somos parte dessa grande criação chamada vida. Que a gente possa espalhar nossa doçura, nossa amorosidade, que a gente se desarme para a vida, que a gente se desarme para os homens, para os nossos filhos, para a sociedade, para o sistema, e que a gente entenda que a nossa missão aqui é uma missão de amor. Nós somos portais, e que a gente se coloque nessa condição e pare com essa luta interna de ter que ser validada, de ter que provar o nosso valor o tempo todo. A gente tem que provar o nosso valor para nós. A gente tem que entender o nosso limite antes de colocar o limite para o outro. Quando a gente entende o nosso limite, ele fica claro para o outro também. Muitas vezes ultrapassa o nosso limite porque nem nós sabemos. Então, se a gente consegue ter essa relação de amor com a gente, fica mais fácil com o mundo lá fora. Que a gente consiga cuidar da nossa casa material, que é o nosso corpo, que é um instrumento, que é a morada da nossa alma. Que a gente exale beleza sem que isso seja uma ameaça. Que a gente possa andar pela vida em paz e tranquila, confiantes e acreditando que a gente está aqui numa missão muito maior. E que os homens, sejam eles nossos pais, nossos maridos, nossos filhos, nossos patrões, nossos funcionários, que eles não são nossos inimigos, eles são parte da nossa experiência terrena. Que a gente possa aprender com eles, mas que a gente também abra espaço para eles aprenderem com a gente. E feliz Dia das Mulheres para todas. Sintam o meu abraço apertado, demorado, coração com coração. Reconheço a força de cada uma. Me sinto muito honrada de ter nascido uma mulher, de ter trazido uma mulher para esse mundo, encorajado ela com a minha história, com o meu exemplo, e que nós sejamos força, tá? Mas sem confronto, que a gente consiga resolver os conflitos com amorosidade, porque essa é a nossa missão aqui. Muito obrigada por me ouvirem, pela experiência.